Se falar em público deixa você nervoso, temos uma solução muito simples e eficaz para o seu problema. Clique no link na descrição do vídeo e nos ajude a te ajudar a falar melhor. Eles estavam usando. Eles podem achar que a alegação não foi forte o suficiente, a argumentação para aquilo, mas eles nunca se importaram com isso. Era só porque era o tubarão da política. Mas você concorda que é meio... E aí você... É perigoso um pouco isso, porque, tipo... Não dá pros fins justificarem os meios, tá ligado? Tipo, eu entendo que o Lula é um filho da... Eu acho que ele é um cara desonesto, entendeu? Mas não justifica a gente quebrar leis do direitos e garantias de todo mundo pra pegar um filho da puta. Mas é que essas leis, elas não foram quebradas nesse caso. Era um instrumento que estava sendo usado em diversos casos. Auxiliar o promotor e direcionar o promotor pra ele acusar de um jeito que pra ele seria mais fácil julgar o cara culpado. Isso não é um problema? Pra mim parece um pouco um problema. Aí a gente continua aqui no raciocínio. No caso do Lula, você teve as provas. Assim como no caso do Flávio Bolsonaro, eu estava explicando. Então você teve a coleta de provas. Ela resultou numa decisão do então juiz de primeira instância, Sérgio Moro. Uma decisão que foi mantida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, por 3 julgadores absolutamente independentes, é outro tribunal, com base naquelas provas. E, além do mais, eles aumentaram a pena contra o Lula. Quer dizer, o Sérgio Moro, na verdade, ele foi brando no caso do triplex do Guarujá. Aliás, o TRF4 aumentou também no caso do sítio de Atibaia. Sim. O sítio de Atibaia, o Lula foi mais de 111 vezes. Né? 111 ficou o número conhecido porque era a quantidade de vezes que eles monitoraram os agentes de segurança do Lula e tal, que estavam lá naquele momento. Então ele usufruiu uma mansão customizada pelas empreiteiras do Petrolão. E isso ele poderia ter dito não. Ele poderia ter dito não até a visitar o triplex, que ele tem a foto lá dele com o Léo Pinheiro, com o empreiteiro da Petrobras, uma empresa que está com contrato público com o governo do grupo político dele. E o sujeito está lá visitando um apartamento para uso pessoal. Isso já é imoral por si. Sim. Né? Fora, evidentemente, todas as questões criminais que foram apontadas. Agora... o que é o ponto aí é porque, assim, se a gente vai direto para esse assunto, né, a gente cai na tentativa de apontar como criminoso aqui e aqueles criminosos sobre os quais houve provas, eles ficam esquecidos em relação aos crimes que cometeram. Então você teve a revelação aí dessas mensagens, etc. Só que mesmo essas mensagens atribuídas aos investigadores e ao juiz, elas não revelam nenhuma fabricação de prova ilegal. Você não tem nada disso. E você, como apontaram os ministros Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, você não tem ali uma intenção e uma ação deliberada para prejudicar alguém com uma manipulação de prova. No processo. E aí ele pega o histórico de todas as decisões dos tribunais internacionais para dizer justamente que a suspeição só é declarada quando você tem algo assim nesse sentido. Então eles pegam, geralmente são ilações que eles fazem a partir de um conteúdo não autenticado, que eles dão a interpretação mais negativa possível e tal, para fingir que aquilo adulterou algo no processo e o que o sujeito só foi condenado por causa disso e não pelas provas que foram coletadas independentemente de qualquer coisa. Então, se o sujeito errou, evidentemente você pode encontrar ali zonas cinzentas que demandam uma interpretação e essa interpretação poderia ser feita com base num processo lícito, com base numa autenticação daquele conteúdo para ver qual é a margem e ver o que deve ser feito, não deve ser feito. Agora você também não tem uma lei que proíbe o diálogo, tanto que os ministros incorrem nisso o tempo todo, de maneira igual ou pior, e às vezes a gente tem conteúdos verdadeiros que não estão sob nenhuma falta de autenticação, como o caso do Gilmar Mendes, por exemplo, ligando para um governador lá da região centro-oeste, depois que ele foi alvo de uma operação, falando que loucura isso e tal, não sei o quê. Aí o governador falou, foi uma decisão do Toffoli. Aí, não, vou conversar com o Toffoli. Então, vou falar com ele. Você tem a ligação gravada, porque o Aécio Neves era investigado, esse governador era investigado, então o Gilmar caiu na escuta dele. Você tem o caso do Aécio Neves, que era investigado, e aí o Gilmar caiu na escuta do Aécio Neves, e o Aécio Neves pedindo para o Gilmar um favor político,
que era para o Gilmar falar com um senador, para o senador votar de acordo com o interesse do Aécio na lei de abuso de autoridade, essa que tem um nome bonito, mas que estava lá justamente para tentar blindar a classe política. Você imagina que é um ministro do Supremo Tribunal Federal agindo politicamente, mas com o peso da caneta, porque é ele que julga os parlamentares. Você imagina que receber vota daquele jeito e tal, acho melhor e tal, não sei o quê. Você vai ficar assim, melhor votar, né? Vai que ele abre um processo contra mim aí, porque eu tô com o rabo preso, porque eu sou político, né? Então, quer debater até onde podem ir os julgadores, quais são os limites e tal, vamos debater o Poder Judiciário todo, vamos debater o STJ, por exemplo, que tem filhos de ministros com escritórios de advocacia. E aí o cliente bilionário que tem uma empresa que é alvo de um processo, ele escolhe lá o escritório do filho do ministro, que ele sabe que tem influência sobre a decisão do papai. O filhotismo, como se diz, e tem uma desembargadora que denunciou isso muitas vezes. Então, você tem ali um material que ele carece de autenticação e que pode ter ali uma zona cinzenta, não quer dizer que... Quer dizer, o que eu estou querendo dizer, Monark, só para... Eu entendo o que você está querendo dizer. Pode falar. Porque a gente precisa contextualizar, porque a desinformação, ela afasta os fatos, né? Então a gente precisa dizer... Eu não estou nem querendo dizer que, pelo que a gente sabe do Moro, o Lula é inocente. Não é isso que eu estou querendo dizer. É totalmente o contrário. Não é o contrário, na real, mas não é isso que eu estou falando. Você vai chegar onde eu vou concluir. Pode falar. O que eu estou falando é que, infelizmente, pela forma com que o Moro conduziu as coisas, deu brecha para ter suspeição sobre o trabalho dele. Aí eu faria um ajuste. Esse tipo de acontecimento, ele pode ter sido usado como mais um recurso para que houvesse a campanha da Frente Ampla pela impunidade. Mas ela existia já desde antes dessas mensagens. Sim, mas todas as articulações ali, né? E tal. Não, pois mas é um ponto supostamente fraco, que nem sequer foi aproveitado formalmente. Mas é óbvio que você dá margem. E, obviamente, ele foi aproveitado de uma maneira geral, não foi juridicamente, formalmente. Do Intercept aí, não tinham talvez conseguido descartar todo o julgamento do Moro, assim como eles fizeram. Serviu para fortalecer toda essa campanha de você varrer a sujeira para debaixo do tapete. E, obviamente, você, diante de uma questão tão sensível, o ideal é você evitar dar qualquer margem para aquelas pessoas que agem dessa maneira. Agora, é que mesmo tendo havido, as provas são verdadeiras, não deveria estar acontecendo a sabotagem e tal, e ninguém precisa compactuar com todas as decisões, compactuar com determinadas conversas, compactuar com qualquer coisa que tenha ali uma zona cinzenta. Quer dizer, você tem... porque assim... Monark, tudo no Brasil, o alvo de uma acusação é sempre muito genérico, né? Então você tem acusação à imprensa, acusação à Lava Jato e tal. E a Lava Jato ela teve uma importância geral de recuperar bilhões de reais roubados. E não quer dizer que não tenha havido erros na investigação. E assim como houve erros, por exemplo, na CPI da pandemia, e foi uma investigação crucial. Porque, por exemplo, um contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais da Covaxin, ele foi cancelado por causa dos holofotes jogados sobre as irregularidades. Ia sair do erário, sair dos cofres públicos 1 bilhão e 600 milhões de reais, com 45 milhões de dólares, mais de 200 milhões de reais de pagamento antecipado para ser feito num paraíso fiscal, e sabe-se lá no bolso de quem, e é isso que uma investigação deveria apontar, iria parar esse dinheiro. Porque tinha empresas que não estavam no contrato inicial, e aí um servidor de carreira, que não é do grupo político que se apoderou da máquina pública, foi colocando os seus apaniguados, ele falou, opa, eu não assino isso aqui. E aí que veio à tona o caso. Foi o Luiz Ricardo Miranda, que é irmão de um deputado, aí levaram para o Bolsonaro disse que ia avisar a polícia, não avisou, falou com o pessoal da própria pasta, que eles tinham tentado contornar, porque todo mundo se tornou suspeito. Então, caralho, que sujeira absurda. Muita sujeira. Até perdi o fio da meada aqui do que a gente estava falando.